Às vezes você acorda e sente que falta algo. Falta motivação, falta direção, falta o porquê que te empurra para o dia. O coração fica pesado, a alma inquieta. Você olha para o que tem, mas só enxerga o que ainda não chegou. Sem perceber, o barulho da falta fica mais alto do que o som da presença de Deus. A vida vira uma corrida silenciosa atrás do que não veio, enquanto o que já foi dado fica esquecido no caminho. O ser humano se acostumou a medir a felicidade pelo que não tem, e por isso a paz se torna tão rara. Mas o céu hoje te revela um segredo simples e profundo. A falta faz barulho, mas a gratidão traz silêncio e paz. O coração grato não vive vazio, vive em plenitude. Ele entende que cada novo dia é um milagre, que cada batida do coração é sinal de misericórdia, que cada respiração é prova de que Deus ainda está no controle. A gratidão não apaga as lutas, mas muda o olhar sobre elas. Quando você aprende a agradecer mesmo na dor, a alma se alinha com o céu e o caos interior começa a se aquietar. É fácil orar pedindo mais, mas é a gratidão que sustenta o que já foi dado. É fácil reconhecer Deus no milagre, mas é a gratidão que o encontra na rotina. Quando o coração se enche de gratidão, até o comum vira sagrado. O pão simples da mesa se torna bênção. O amanhecer se torna sinal de recomeço. O respirar se transforma em adoração silenciosa. A gratidão é como um filtro que limpa o olhar, tira o excesso de comparação e faz a alma perceber o quanto já é amada, mesmo antes de receber o que espera. Muitos passam a vida buscando sinais grandiosos e se esquecem de que o maior milagre é ainda estar aqui. Quantas vezes você pediu novas portas e, enquanto isso, Deus estava apenas te sustentando para que você não caísse? Quantas vezes você pensou que nada acontecia, mas Ele estava te protegendo de coisas que você nem sabia que poderiam te ferir? A gratidão revela o invisível. Ela te faz enxergar o agir de Deus, onde o mundo só vê rotina. Nesse lugar de reconhecimento, a fé floresce. Deus não precisa da sua gratidão para agir, mas você precisa da gratidão para perceber o que Ele já fez. Ela é antídoto contra o desânimo, resposta contra a ansiedade, remédio contra o vazio. A gratidão tira o foco da falta e coloca na fidelidade. Porque quando o coração aprende a agradecer, ele não se alimenta mais da ausência, e sim da presença. A presença de Deus é suficiente. Quando você decide agradecer, o medo perde força, a pressa desacelera e o espírito encontra descanso. Hoje o céu te convida a ouvir o que realmente importa, o som da presença de Deus no meio do seu dia. Ele está aí, nas pequenas coisas, no ar que você respira, na vida que ainda pulsa, nas chances de recomeçar. Há milagres silenciosos acontecendo agora mesmo, e você não precisa merecer, precisa reconhecer. O coração grato não é o que tem tudo, é o que entende que já tem o essencial. Deus. A gratidão é uma linguagem que o céu entende. Não é só um sentimento bonito, é um ato de fé. Agradecer é declarar que Deus continua no controle, mesmo quando nada parece fazer sentido. É enxergar propósito onde a lógica só enxerga perda. A gratidão é uma forma de adoração que não depende de circunstâncias, depende de confiança. Quando você agradece antes de ver a resposta, está dizendo: eu confio mais em ti do que no que estou esperando. Essa postura tem peso espiritual. Ela move o coração de Deus e abre caminhos em meio ao silêncio. A gratidão revela maturidade espiritual. Agradecer quando tudo dá certo é natural. Agradecer quando a resposta demora é fé. Quando o coração escolhe agradecer na espera, ele se eleva acima da ansiedade. A gratidão muda o tom da oração. Antes você orava com pressa, agora ora em paz. Antes orava com medo de perder, agora ora com a certeza de que Deus não erra. O céu responde a esse tipo de coração, porque a gratidão mostra que o amor venceu o medo e a confiança venceu a dúvida. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A ordem é clara: ore, suplique e agradeça.
A gratidão vem junto com o pedido, não só depois da resposta. Isso é fé. Agradecer pelo que ainda não se vê, crendo que Deus já está trabalhando. Ele se agrada de quem sabe agradecer enquanto espera. Porque a gratidão não encerra a oração, ela abre caminho para o milagre. A gratidão transforma a atmosfera interior. Onde havia preocupação, nasce paz. Onde havia reclamação, nasce contentamento. Onde havia dúvida, brota confiança. Agradecer é render à vontade. É sair de Senhor, faz do meu jeito e entrar em Senhor, seja feita a tua vontade. Quando o coração chega nesse lugar, céu e terra se alinham. A vontade de Deus é perfeita. Ela age sempre a favor dos que confiam nele, mesmo quando o momento não parece favorável. Muitos pedem o mover de Deus, mas não percebem que o primeiro mover é dentro do coração. A gratidão não acelera Deus, ela muda o nosso olhar. O milagre, muitas vezes, não é algo novo, é a capacidade de enxergar o que sempre esteve ali. A gratidão abre os olhos do espírito. O mesmo dia que parecia vazio se torna cheio de sinais. O mesmo cenário difícil se torna campo de crescimento. O mesmo silêncio se torna convite para confiar. A gratidão mostra o nível da fé. O ingrato vive reagindo ao que acontece. O grato vive guiado pelo que crê. Agradecer sem motivos aparentes é uma decisão que ativa uma realidade diferente. Deus se alegra com o coração que agradece, porque esse coração reconhece quem Ele é. Ele sabe que não precisa controlar tudo, porque é cuidado por aquele que governa tudo. Hoje, Deus te convida a mudar o tom da sua oração. Menos porquê, mais obrigado. Menos foco no que não chegou, mais atenção ao que já está aí. A gratidão não ignora a dor, mas coloca propósito sobre ela. Quando você agradece no meio da luta, o inimigo perde argumento. Ele não entende como alguém consegue adorar em meio à tempestade, mas Deus entende e Ele honra. Agradeça pelo fôlego, pela força que ainda resta, pela fé que não morreu. Agradeça porque mesmo quando você não percebe, Deus continua agindo. Agradeça porque enquanto você adora, o céu trabalha. 10 homens foram até Jesus com o mesmo pedido. Cura. 10 doentes, a mesma dor, a mesma vergonha. Todos ouviram a mesma palavra. Vão e se apresentem aos sacerdotes. No caminho, todos foram curados. A lepra saiu, o corpo foi restaurado, a marca da exclusão se desfez. Mas só um voltou. 10 foram abençoados, um foi grato. 10 receberam a cura, um buscou a presença. Aquele homem não voltou por formalidade, voltou porque entendeu. Ele percebeu que o maior milagre não foi apenas recuperar o corpo, mas encontrar aquele que cura a alma. Os 9 seguiram com a vida. Um decidiu voltar para a fonte. Os 9 receberam o que pediram. O grato recebeu algo maior. Jesus perguntou: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? E a ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa é a diferença entre viver de milagres e viver de relacionamento. Os 9 foram tocados pelo poder. O grato foi transformado pela presença. A gratidão não só celebra o que Deus faz, ela aproxima do coração dele. Aquele homem voltou porque entendeu que o presente maior não era a pele restaurada, era Jesus. Ele viu que a cura acaba, mas a presença permanece. Hoje muita gente vive como os 9. Recebe livramentos, provisão, oportunidades, mas logo volta à rotina, sem voltar para agradecer. A oração vira apenas lista de pedidos. O coração se acostuma com o cuidado e esquece o cuidador. Mas há algo profundo naquele único gesto. Ele se lançou aos pés de Jesus e agradeceu. Ele reconheceu que já tinha recebido mais do que merecia. A gratidão o trouxe de volta à presença, e a presença o levou a um lugar que os outros não conheceram. O céu continua procurando esse tipo de coração. Gente que sabe voltar. Gente que entende que agradecer não é etiqueta, é retorno. Voltar para agradecer é voltar para os pés de Jesus. É ali que o coração encontra sentido, mesmo quando a vida não tem todas as respostas. Quando você agradece,
O foco deixa de ser o que você precisa e passa a ser quem você tem. A verdadeira gratidão nasce da revelação. É quando o espírito entende que tudo o que Deus faz é expressão de amor. É quando o coração percebe que, mesmo nos dias difíceis, ainda há motivo para adorar. O leproso que voltou viu algo que os outros não viram. Ele enxergou o coração de Cristo. Entendeu que a bênção é passageira, mas o relacionamento é eterno. Quantas vezes Deus já te guardou em silêncio? Quantas respostas vieram sem alarde? Quantos perigos foram desviados sem que você percebesse? E quantas vezes o seu coração voltou só para dizer: Jesus, obrigado. A gratidão não é um detalhe. Ela te tira do centro e coloca Deus de novo no lugar certo. Ser grato é escolher voltar todos os dias aos pés de Jesus. Acordar e dizer: Senhor, obrigado, não só pelo que fazes, mas por quem Tu és. Esse tipo de gratidão abre o céu, porque nasce da comunhão. E quem vive na comunhão aprende a viver em plenitude, mesmo quando nem tudo está do jeito que gostaria. A gratidão não muda o fato, muda o jeito de enxergar. Um coração grato não ignora a luta, mas passa a enxergar propósito dentro dela. Ele não finge que a dor não existe, mas percebe os sinais de Deus no meio da dor. Quando a alma decide agradecer, algo se rearruma por dentro. A escuridão perde força, o medo perde espaço e a presença de Deus se torna mais nítida. O coração ingrato fixa o olhar no que falta. O grato fixa no que permanece. Por isso Paulo escreveu: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nem tudo é bom, mas em tudo Deus continua presente. Nem toda situação é alegria, mas toda situação pode ser lugar de encontro com Deus. A gratidão não diz que tudo é perfeito. Ela diz que Deus continua agindo, mesmo quando tudo parece confuso. A gratidão é um exercício de fé. Ela começa quando você escolhe confiar antes de entender. Quando, no meio do caos, o coração ainda consegue dizer: Senhor, obrigado porque Tu estás comigo. Essa simples frase muda a atmosfera. Ela declara que a sua paz não depende mais do cenário. Depende de quem está ao seu lado. Deus usa a gratidão como ferramenta de cura. Ela desfaz ressentimentos, quebra o orgulho, reacende a fé. Quem vive reclamando se esgota. Quem aprende a agradecer floresce. A dor pode continuar existindo, mas se torna parte de um processo que constrói. Você passa a perceber que o que doeu também ensinou. O que atrasou também amadureceu. O que se perdeu também te libertou. O passado deixa de ser peso e passa a ser testemunho. A gratidão é a lente de Deus colocada sobre os olhos. O mundo te puxa para enxergar apenas o que deu errado. O Espírito te convida a enxergar o que ainda está de pé. Há bênçãos que só aparecem quando o coração para de reclamar. Há respostas que só são vistas quando o olhar muda. Às vezes o milagre não está em coisas novas, está em uma nova forma de ver as mesmas coisas. Há dias em que Deus não muda o cenário, mas cura o olhar. A situação continua igual, mas o coração não é mais o mesmo. A fé deixa de se alimentar do medo e passa a se alimentar da confiança. A gratidão é a voz da fé dizendo: Deus não mudou, então eu continuo confiando. A vida ganha outro tom quando a gratidão entra. O nascer do sol deixa de ser automático e vira sinal de que Deus ainda está escrevendo. O silêncio deixa de ser abandono e se torna convite. O tempo de espera deixa de ser perda de tempo e passa a ser treinamento. O olhar grato vê graça, onde antes só via pressa. Ser grato é escolher ver a bondade de Deus em tudo. É acordar e dizer: Obrigado, Senhor, porque mesmo com desafios, o Teu amor permanece. Essa escolha muda o dia, muda a conversa, muda o ambiente. A gratidão é semente, e quem semeia gratidão sempre colhe paz. Senhor, hoje eu não quero começar pedindo. Hoje eu só quero agradecer. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo ar que entra e sai dos meus pulmões. Obrigado pela vida que continua, mesmo quando o coração se sente cansado.
Obrigado por estar comigo, tanto nos dias claros quanto nas noites silenciosas. Obrigado porque, mesmo quando eu não percebo, o teu cuidado está em cada detalhe. Obrigado pelas respostas que eu já vi e pelas que ainda não entendi. Obrigado pelos sim que me alegraram, pelos não que me protegeram e pelos espere que me ensinaram a amadurecer. Obrigado pelas vezes em que eu achei que ia cair e ainda assim fui sustentado. Obrigado porque, mesmo quando eu me afastei, o teu amor continuou me buscando. Senhor, ensina-me a enxergar a tua mão nas coisas simples, que eu aprenda a te ver no alimento de cada dia, na conversa que traz consolo, no cuidado de quem está perto. Que eu perceba que o teu agir não está só nos grandes milagres, mas também no silêncio, na calma, na paz que vem sem explicação. Dá-me um coração grato. Um coração que não dependa de circunstâncias para te louvar. Que não espere tudo se alinhar para reconhecer que o Senhor é bom. Que saiba agradecer mesmo quando não entende, porque confia que o Senhor sabe o que faz. Ensina-me a agradecer pelo que veio e pelo que ficou, pelo que recebi e pelo que aprendi. Livra-me da ingratidão que cega, da comparação que rouba a alegria, da pressa que faz o coração reclamar em vez de adorar. Que eu pare de olhar para o prato do outro achando que o meu é menor. O que o Senhor me dá é o que eu preciso para o hoje. O verdadeiro tesouro não é o que eu tenho, é quem está comigo. Obrigado por me amar com paciência. Obrigado por me corrigir quando preciso e me consolar quando eu desabo. Obrigado pela graça que me alcança todos os dias, independente do meu desempenho. Obrigado por cada oportunidade de recomeçar, pelas dores que me amadureceram, pelas quedas que me ensinaram a depender e pelos recomeços que me lembraram o quanto o Senhor é fiel. Que a minha primeira palavra do dia seja obrigado e que a última também seja. Que eu aprenda a fechar a noite reconhecendo o teu cuidado, mesmo quando o dia não foi como eu queria. Ensina-me a ser grato pelo processo, não só pelo resultado, porque é no processo que o Senhor me transforma. Faz da minha gratidão um testemunho. Que quem conviver comigo perceba mais louvor do que queixa. Que o meu olhar revele confiança, que as minhas palavras carreguem esperança. Mesmo sem entender tudo, eu te agradeço. Mesmo sem ver tudo, eu te louvo. Porque a tua presença é o meu bem maior. Obrigado, Senhor, pelo que já foi, pelo que é e pelo que ainda virá. Eu descanso no teu cuidado e entrego o meu coração em gratidão. Hoje eu escolho ser grato, não porque tudo está no lugar, mas porque Deus continua sendo o mesmo. Escolho agradecer antes de ver a resposta. Escolho louvar antes de entender o caminho. Eu decido olhar menos para o que falta e mais para o que permanece. O amor de Deus por mim. Eu declaro que cada respiração é prova de misericórdia. Se estou aqui é porque Deus ainda tem algo a fazer na minha história. Não vou viver preso à sensação de falta. Vou viver guiado pela certeza da presença. O que eu tenho em Deus é maior do que aquilo que ainda não chegou. Eu declaro que o meu coração não será escravo da insatisfação. Não vou viver medindo minha vida pela vida dos outros. O que Deus escreve para mim é único. Eu não preciso ter tudo. Eu preciso reconhecer que em Deus eu já tenho o essencial. A presença dele é a minha maior riqueza. Eu declaro que a minha gratidão é mais forte do que as minhas dores. A luta pode até gritar, mas a minha fé responde com adoração. Agradecer não apaga a dificuldade, mas impede que ela me vença. Em cada perda, escolho ver ensinamento. Em cada atraso, escolho ver cuidado. Em cada silêncio, escolho crer que Deus trabalha. Eu declaro que a minha boca será instrumento de louvor. Não vou usar minhas palavras para alimentar a reclamação. Vou usá-las para exaltar a fidelidade de Deus. A minha casa ouvirá mais, obrigado, Senhor, do que queixas. O ambiente ao meu redor será marcado por gratidão. Eu declaro que enquanto o mundo corre em desespero, eu aprenderei a esperar adorando. A minha gratidão não depende de resultados, depende da confiança em Deus. Mesmo quando nada muda por fora, algo se fortalece por dentro. Eu sei que Deus está agindo mesmo quando eu não vejo.
Eu declaro que o tempo não roubará a minha esperança. As demoras não destruirão minha fé. Deus não se atrasa, Ele prepara. Enquanto o relógio passa, Ele constrói. Enquanto eu espero, Ele alinha. Eu responderei à espera com gratidão e não com desespero. Eu declaro que a gratidão será como um escudo sobre o meu coração. Ela vai me proteger da amargura, do desânimo e da incredulidade. Enquanto muitos se perdem reclamando, eu permanecerei firme adorando. O inimigo não terá acesso a um coração que vive lembrando o quanto Deus já fez. Eu declaro que a partir de hoje, cada amanhecer será convite para um obrigado. Cada noite será marcada pelo reconhecimento do cuidado de Deus. Eu não preciso entender todos os detalhes, basta confiar no autor da minha história. Eu declaro que a minha vida será conhecida não por murmuração, mas por gratidão. Serei alguém que, em meio ao caos, ainda consegue dizer: Deus é bom. A minha alegria não virá do que possuo, e sim de quem habita em mim. Eu escolho agradecer antes de pedir, adorar antes de receber, confiar antes de entender. A gratidão é um milagre silencioso, mas profundamente transformador. Ela não muda o mundo fora de você, mas muda completamente o mundo dentro de você. Um coração grato é um coração leve. Ele não vive preso à comparação, não se corrói com o medo de faltar. Não tenta controlar o que só Deus pode governar. Quando a alma aprende a agradecer, ela descobre o segredo da verdadeira paz. Muita gente passa anos esperando grandes sinais, enquanto Deus espalha pequenos milagres todos os dias. O coração grato não vive à espera do extraordinário. Ele enxerga o extraordinário de Deus na simplicidade da vida. Acordar é favor. Ter alguém para amar é graça. Ter a chance de recomeçar é misericórdia. A gratidão revela que o céu já está mais perto do que parece. Ela não precisa de palco. Cresce no secreto, na hora em que ninguém está vendo e o coração, em silêncio, diz: Senhor, obrigado. Esse momento vale mais do que longos discursos. Deus se move nesse ambiente, onde há gratidão, há presença, onde há reconhecimento, há revelação. A gratidão muda a atmosfera dentro da casa, dentro da mente, dentro da alma. A ingratidão endurece, a gratidão renova. Um coração que vive lembrando o que Deus já fez, nunca envelhece por dentro. A gratidão é uma forma de adoração. Ela é o louvor dos que confiam, mesmo sem entender. É a canção dos que caminham pela fé. É o descanso dos que descobriram que, quando Deus é o centro, o resto encontra seu lugar. A vida muda quando você começa a enxergar motivos para agradecer, em vez de motivos para reclamar. O que parecia pouco se torna suficiente. O que parecia comum se torna precioso. O que parecia atraso se revela proteção. Deus não precisa do seu obrigado para continuar sendo Deus, mas você precisa agradecer para lembrar quem Ele é. Hoje, o Espírito Santo te convida a viver esse milagre, a desacelerar, respirar fundo e olhar em volta. Nada foi por acaso, nada foi em vão. Em cada detalhe houve mão de Deus. A gratidão é a resposta de quem entendeu isso. É o eco da confiança. É a voz da alma que finalmente descansa em Deus. Se esta oração falou com você, se Deus tocou o seu coração de alguma forma, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E se você deseja continuar crescendo na fé, encontrando forças em Deus e renovando o seu espírito todos os dias, inscreva-se agora no canal O Próximo Passo da Fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Que o Senhor te abençoe, te guie e te leve cada vez mais perto da sua melhor versão, aquela que está em Deus.